Olá, esse é o Corujão Literário, um podcast voltado aos autores de obras nacionais. Vamos falar de vários temas de forma aberta para que os participantes possam contribuir na construção do conhecimento do mercado literário. Nessa primeira entrevista, tivemos a não gravação da abertura com as biografias dos entrevistados por falha técnica. Porém, iremos passar grande parte do nosso primeiro programa. Nesse momento a gente vai falar um pouco sobre tudo aquilo que estava bem falado com respeito à qualidade. Aproveitando a tua presença, Norris, você falou algo no grupo que me impactou muito, e toda vez que eu vou fazer uma nova interação, eu relembro, porque é algo importante, que o autor precisa se valorizar, precisa valorizar a sua arte, ele precisa também buscar se profissionalizar de alguma forma, para poder dizer, não existe só, quem diz que o que você escreve é bom? Qual é o teu critério de qualidade? E eu gostaria que você refinasse isso. Obrigado. Primeiro, obrigado por ter prestado atenção, porque teve gente que não prestou. Enfim. Isso a gente conversa muito, eu e o Brasman, a gente conversa muito sobre isso. Que há uma necessidade muito grande que eu vejo em jovens autores hoje, e não que eu seja um velho autor, ou que eu seja um autor de sucesso, assim, mas que, como a gente já teve essa experiência de ir para editora, ter prazo, enfim, sabe, ver capa, essas coisas, a gente tem que se profissionalizar. E eu vejo isso que falta muito. A verdade é que muitos autores, como eu falei, por que vocês acham que a obra de vocês é boa? Sabe, começa a ficar aquela coisa assim, não sei. Porque a minha irmã e a minha cunhada revisaram e gostaram. Bom, a minha mãe não leu nenhum livro meu. Pergunto para ela qual é o melhor autor do Brasil. Sou eu. Para minha mãe. Então, assim, precisa ter algum amadurecimento de autores. Não só de leitores, mas de autores também. O cara que fala muito sobre isso é o Marcelo Amado, aqui da Estônia. Ele fala que ele recebe coisas ali que os autores acham que eles são o Tolkien, eles são o Martin. E o cara é a primeira vez que ele está escrevendo. O nosso primeiro livro, se eu pegar ele hoje, eu não me reconheço naquele livro, porque é um livro de 6, 7 anos atrás. Eu amadureci como autor ao longo desse tempo. Hoje eu escreveria um livro completamente diferente. Eu acho que o Brás concorda com isso. E falta, o que eu vejo nessa novidade, nessa coisa de ser autor, você pode escrever a hora que você quiser. Você pode escrever e publicar em qualquer lugar. Pode publicar no Amazon. Tem editoras que estão loucas para pegar o teu dinheiro, não o teu livro, mas o teu dinheiro, para dizer para você, você agora é publicado. Eu acho que falta uma reflexão do autor, de se valorizar. Não, eu acho que não é. Isso quem fez na nossa obra foi o Brasman, literalmente. Tá? Ele falou, não, ele galgou vários pedaços. Vamos lá ver edição com fulano de tal que ficava R$60 e a gente ia comprar 1.000. Daí para vender. Bom, não dá. Vamos fazer meio a meio. Também não dava. Não, ele falou, cara, a obra é para editora grande. Não deu para ir numa editora grande no primeiro momento, a gente foi para uma editora pequena. Mas desde o começo a gente falou, a obra é essa, o plano é esse, é assim, assim, assado. Então você vai com mais material. Hoje as pessoas acham, vamos lá, eu vou dar pro Bruno revisar, o Bruno não, nossa, é bom. Tá valendo. Não, não que isso seja ruim, mas, por exemplo, se o Bruno me cobra, eu não conheço o Bruno, mas ele me cobra para fazer uma leitura da minha obra, para entender a minha obra, ter um debate sobre a minha obra comigo, eu me sentiria mais à vontade, mais confiante. Porque um amigo, um parente, ou aquele amigo que quebra galho, esse cara adora ler, eu vou dar para ele ler também. Eu acho que não é por aí. Precisa dessa profissionalização, entendeu? E isso é no núcleo, isso é no autor, não é só na obra. Eu acho que é por aí. Eu acho que, não sei se o Brasman gostaria de comentar alguma coisa. Por favor, o microfone está aberto, Brasman. Não, o rapaz aí já deu uma aula. Beleza. Muito obrigado, muito obrigado.
Eu gostaria só de pontuar uma coisa, assim, é uma coisa que eu percebo nessa linha, Norris, que você está falando, é são de bons editores. Editores na imagem de editor que eu tenho, que eu acho que é a mais correta. É aquele cara que ele vê uma obra que é um diamante bruto, ele consegue ver o argumento, ele consegue ver o talento por trás. Acho que leva um pouco que o Bruno viu na semana de, de literatura de editoração na UERJ, que a pessoa fala assim, publique no Wattpad, publique porque... assim, eu acho importante ter essa publicação, registro e publicação desses autores que estão no começo, para eles mostrarem o seu diamante bruto. E eu gostaria muito que tivesse editores com faro de pegar o diamante bruto e falar, caraca, esse argumento é bom. Se ele fizesse assim, 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 ajustasse assim, assim, seria algo que daria grana. Porque o editor vai ver que daria dinheiro. Ele vai ver, não, isso aí vai impactar público tal, isso aqui vai gerar dinheiro tal, que vai pagar os custos e vai fazer a editora lucrar, porque a editora tem que lucrar nessa bagaça. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que é bem isso, porque isso no Brasil também falta um pouco, né? Você ter esses diamantes brutos. E tem histórias muito boas por aí. A verdade é essa. Tem gente que escreve muito bem. E não é só o escrever bem. Às vezes a pessoa não escreve tão bem, mas a história é muito interessante. Ah, e falta realmente isso um pouco de ter um editor, ter uma pessoa de fora, que não seja, que ela seja, assim, como eu vou falar, um corpo estranho para o autor, que acredita naquela obra também, sabe? O autor tem que vender a sua obra, mas ele tem que valorizá-la também. Né? Eu já tinha comentado isso antes. O seu ponto é muito importante, porque os editores, no fim de tudo, se resume em lucro. Então, entre pegar um autor que lá fora vendeu 30 mil livros e trazer para cá, e pegar um cara aqui de Curitiba que fala de dois caras, um pistoleiro e um cavaleiro, adivinha qual que vai ganhar? Porque aquele cara que já vendeu 30 mil é garantido, é só pôr mais de 30 mil cópias vendidas nos Estados Unidos, ganhou o prêmio, aqueles prêmios Michuruca lá, ganhou um prêmiozinho, ou é finalista do prêmio, pronto. O cara vai passar na frente, entendeu? Isso é um mercado. Isso tem que se lutar, e eu acho que a palavra luta aqui é bem forte, para mudar um pouco isso, para mudar um pouco essa realidade. Editoras grandes, por exemplo, publicam só autores mais conceituados. Uma pergunta para vocês, desculpe te interromper, Norris. É assim, não falta às vezes dos próprios autores, vocês, e quem está começando, e quem já tem, eu até mesmo tenho formação acadêmica, eu puxo o Bruno também nessa conversa, de ter um evento, algo, um concurso, para dar uma... Eu sei que tem a Flip, eu sei que tem alguns festivais, mas não falta assim dar essa valorização, mesmo que a gente saiba que um prêmio mais ou menos não é muita coisa, mas para um editor, para uma capa de alguma coisa já valoriza. E só para dar um último gancho, como você falou com respeito à obra, né, a Diamante Bruto, o autor ele precisa entender que ele vai precisar postar umas 2, 3, 4 histórias dele, 2, 3 livros, mesmo que um primeiro, segundo ele bota totalmente de graça no Wattpad para ser encontrado. Não acha que a única obra que você fez é a única obra que vai dar lucro. Não, você vai ter que, entre aspas, deixar de graça algumas obras para ser encontrado. Você não vai ser encontrado somente por uma obra, não. Você tem que escrever algumas outras, porque se o editor não vai comprar o teu livro somente para um livro, ele vai querer ver se você consegue escrever outros, ou mesmo que sejam histórias diferentes, mas consiga ter essa qualidade em histórias diferentes. Eu acho que até aquela menina que foi pega lá do Wattpad, que virou case, né? Aquela história que ela tem no Wattpad não é a história que a editora pegou. Por quê? Porque ela já botou no Wattpad, mas ela possivelmente escreveu outras inéditas que aí a editora pegou. Perfeito. Eu acho que foi o Brasmo que me contou essa história. O André Bianco, quando estava procurando editora, quando alguém chegou para ele e falou, eu não me lembro que editora que era, ele falou,
Ah, você tem mais alguma coisa? Diz que o cara tirou mais três livros da caixa. Não, tem esses aqui também. E um não era de vampiro, ou era um próximo de vampiro, alguma coisa assim. Eu acho que é bem isso mesmo. Você não vai ter uma Mona Lisa, né? Você vai ter que ter várias pinturas. Puxando a sardinha para a literatura, é bem isso. Tem livros, o Dan Brown, ele estourou com o Código da Vinci, mas ele escreveu dois outros antes, eu acho que ele tinha mais uns 4 rascunhos em algum lugar. Então não é só isso. Você tocou num ponto muito bom. Eu acho que o autor também tem que se expor, mas se expor da maneira certa. Também não adianta você pôr lá no APAD sem correção, sem revisão, sem um mínimo de cuidado com a sua própria obra, voltando. Se você não dá o respeito à sua obra, as outras pessoas também não vão dar. Então, assim, você vai ter que fazer isso mesmo. Tem que pôr de graça, mas tem que revisar, tem que rever, tem que ser criticado, tem que ver ter beta, porque é a qualidade daquilo que vai aparecer. Se você faz um bom e faz 10 bons e um ruim, se alguém achar o ruim, você não pode esquecer os outros 10 que a pessoa, ele escreve bem, mas eu li um texto dele que não é bom. Bom, queimou aí, né? O teu ponto é muito bom. Delson, você que está querendo lançar, você já tem ideias de outras obras? Sim, então, isso realmente foi um ponto muito bom, esse que foi pego agora a respeito que o Norris comentou a respeito que não adianta você ter a Mona Lisa, você tem que ter as outras obras também. Porque eu acho que, na essência do escritor, o escritor naturalmente. A gente tem inspiração o tempo todo, né? Como autor, enfim. Não o tempo todo, assim, aquela inspiração, mas a gente tem ideias para várias histórias. Então, às vezes, colocar isso no papel mesmo, porque às vezes a gente tá tão focado em determinada história que esquece que podem ter outras, e que às vezes não é realmente aquela que você tá lapidando ali que vai ser o que vai te lançar no mundo, ou que vai ser a tua obra aclamada. O Dan Brown, realmente, eu lembro que quando saiu o Código da Vinci, por exemplo, nossa, né, foi um sucesso, um estouro. E daí eu fui ver, o cara tinha Fortaleza Digital, tinha Ponto Impacto, tinha um monte de livro por trás. Então, eu acho que autor, a gente tem um costume muito forte de esquecer, tipo, como eu posso dizer, eu tava quase assim, tava ouvindo, tava lembrando. A gente esquece que o trabalho não é só, a gente tem uma editora e a editora vai lançar o livro. O trabalho não é só deles, o trabalho não é só do leitor, é essencialmente nosso, sabe? Então acho que o resto ali tá um apoio, serve como uma orientação e é um facilitador também, tanto o leitor quanto a editora. Mas tudo tem que vir muito, muito de nós mesmo, assim. Parar para pensar no que a gente está publicando, no que a gente está fazendo. Eu agora com essa obra que eu vou lançar no final do ano, realmente uma editora pequena, não era o que quando eu comecei nisso pensei, nossa, vou lançar no Brasil inteiro, vai ser uma coisa bem círculo fechado mesmo assim, porque não são muitas edições, edições não, volumes, né, e tal. Mas o que eu pensei, já que eu não tinha nada publicado antes, é que eu realmente utilizei o recurso do Wattpad e Facebook, blogs e outros meios assim para divulgar o meu nome com versatilidade de escrita. Então, são coisas que não estão só influenciando a obra que eu vou lançar, também coisas dessa obra, para que as pessoas conheçam o meu nome, me conheçam como autor. E não adianta de nada eu só lançar o livro e não ter público, porque ninguém sabe como que é a minha escrita. Ou, sei lá, vai ter a mãe e a irmã no lançamento, entende? Tem que ter pessoas que conheçam o trabalho em si também. Passando a bola pro. Desculpa eu te interromper, Norris. O Bruno, o que você percebe, por exemplo, no evento que você participou aí, está participando no Rio de Janeiro, sobre esse aspecto? Você sentiu isso também? O que você viu do mercado editorial nesse evento específico? Então, Ruben, uma coisa que eu percebi, que o Norris até falou sobre a questão da. Temos que. Melhor dizendo, foi você que falou do editor, que a gente não tem uma figura forte do editor, e isso foi abordado até pelos agentes que estavam lá, que essa figura do editor que senta com o autor e que analisa o livro com ele, faz todo um trabalho, ela está cada vez mais em extinção aqui no Brasil. Quem está fazendo esse papel é cada vez mais o agente literário. Então, o Norris e o Brasman na Verus, eles têm isso, eles têm um editor que ajuda. Em tese,
Não, desculpa interromper, mas é que assim, essa figura no Brasil, ela não existe por problemas dos próprios autores. A maioria dos autores que eu conheço não aceitam que ninguém dê pitaco na sua obra. No máximo aceitam um feedback com muito obrigado. E não mudam o que receberam do feedback. Eu vejo muito isso acontecer, tá? Os caboclos que fizeram isso, né? E a gente fez isso também, tá? Por exemplo, nosso exemplo, tá? A editora chegou pra gente e falou, olha, eu vou lançar o livro de vocês desde que vocês coloquem romance. Cara, esse é um tipo de coisa que eu acho que não é o papel do editor falar. O editor tem que falar, olha, se eu vou lançar a sua história, eu vou trabalhar para que aquela sua história fique melhor. E não tentar transformar uma fantasia medieval tecnomágica em um romance de adolescente. Não sei se conseguiram compreender. Não é você pegar o autor e falar assim, ó, transforma essa tua história em qualquer outra coisa. Vamos criar um livro de youtubers agora. Ah tá, mas você não é youtuber, então vai fazer um canal pra gente. Não é assim. Se você pega uma história e você gosta dela, você tem que fazer com que essa história fique melhor. Esse é o papel que o editor tem que fazer. E eu não vejo isso acontecer no Brasil, tá? Eu vejo diferente. Só um parêntesezinho, no caso do que o Brasman falou, eu acho que a editora não deveria ter falado, não, faça isso um romance. Mas assim, um editor leria os personagens e criaria um argumento mesmo. Então, esse personagem com nesse cenário, dá para encaixar isso? E realmente, tipo, dá para perceber que estudou a obra, que estudou a obra para poder argumentar isso. Isso, então, você força uma situação que não é necessária naquele tipo de história. Ela poderia falar, por exemplo, que a gente aborda muito o poder de escolha no primeiro livro. Ela podia falar, olha, este personagem poderia ter tido uma escolha diferente. Esta situação poderia ter sido um engajamento diferente da equipe. Poderia dar esse tipo de orientação, que aí eu acho que é o papel do editor. E não falar, esse teu personagem mais esse aqui podia dar um casinho, hein? Cara, eu acho que isso não é o correto. Eu vou voltar pro Bruno, só para fechar a roda. Depois, tá? Eu tô trabalhando agora com roda viva, né? Então vamos fechar a roda. Eu vou passar pro Bruno, depois o Brasman volta com a tréplica. Vai, Bruno. Então vamos lá. Então, em tese, as editoras grandes fariam esse tipo de serviço de ajudar o escritor, mas de qualquer forma, pelo que me falaram durante o evento, é isso. Hoje em dia você, na verdade, vai conseguir encontrar mais um agente para te ajudar a editar o livro, porque é interesse do agente, já que afinal de contas ele vai ganhar uma porcentagem daquilo que você ganhar. Então é interesse do agente ter um livro essencialmente perfeito, nada é, mas o melhor possível. Até porque ele que vai fazer a sua ponte com a editora, e a editora, quando vê que você foi encaminhado por um agente, ela sabe que o livro está praticamente completo. Inclusive acaba sendo mais um dos passos da profissionalização. O Norris falou também da questão do autor já ter livros prontos, e uma das agentes que estavam lá, estou até com o nome dela aqui, é a Mariana Soares, da MTS Agência Literária. Ela falou que quando um dos agenciados dela chegou para publicar um livro finalmente com a editora, ela teve outras informações antes disso, mas o ápice foi que, quando a editora perguntou para ele, você já tem um livro pronto, além desse que a gente vai publicar? Ele falou, eu tenho 10 outros. Então ele já tinha bastante livro escrito, justamente com a intenção de publicá-los, e com certeza trabalhou muito esses livros. Eu não lembro agora qual de vocês falou sobre a questão dos concursos, mas que eu saiba, assim, de concurso para autores iniciantes, para que ele possa receber visibilidade em relação às editoras, que eu conheço que foram mencionados lá, foram concursos do SESC, porque o SESC tem esse concurso,
e a publicação é por uma editora grande, não sei se é a Record, mas é uma editora grande que publica. A Saraiva, que publica pela editora Saraiva ou Bem-Virá, e os dois trabalham com obras inéditas. Eu acho que tem concurso de Minas e Paraná também, mas aí eles não especificaram se era o governo. Eu acredito que seja o governo de Minas e o governo do Paraná que façam concursos para livros não publicados. Não sei dizer se seriam autores iniciantes, mas livros não publicados no geral. Beleza. Vamos, Brasman, fale um pouco mais sobre a questão do personagem, editor e agente. O que está acontecendo no mercado hoje que você percebe já como um ator desse cenário já? A figura de agente literário no Brasil é quase inexistente. Os poucos que temos fazem um excelente trabalho, mas ainda há muita eles são pouco acessíveis, vamos falar assim. Aí tem poucos profissionais gabaritados para fazer esse tipo de trabalho. Então, hoje em dia, o editor das grandes editoras, ele faz meio papel de agente, meio papel de editor. E diferente lá de fora, que o editor ele recebe tudo de um agente ou de 5 agentes selecionados que já vem com a história trabalhada, aqui o editor precisa trabalhar a história junto com o autor. É difícil, porque você tem lá um editor que recebe 15, 30 livros por dia. Então ele não consegue parar e fazer esse tipo de trabalho com detalhes, com cada um dos seus autores. Então isso fica também a cargo do próprio autor. Tentar identificar ali com beta tester, com algum leitor crítico, o que poderia mudar nessa história para aprimorar. Só vou ser um pouquinho mais provocativo. O papel da rede literária nesse quesito, que o que eu percebo é que existem três faces do problema local de autores nacionais, que é divulgação, distribuição e qualidade. Qual é o papel que você observa hoje da rede literária nesse quesito? A rede literária ela não visa atuar só nesses 3 papéis, tá? A ideia inicial da rede literária é ela suportar todas as fases, tanto do autor, quanto do editor, quanto dos profissionais da rede de livreira, quanto dos profissionais do livro, e também envolver o público. Então a rede ela é sim trazer todos os players do mercado para um mesmo âmbito. E aí sim pegar um autor novato que está iniciando, que nunca publicou nada, pegar um revisor que está gabaritado, que tem lá expertise, que tem pessoas que já deram carimbo, esse revisor é bom, e colocar essas duas pessoas em contato. Lógico que o passo seguinte é a obra está legal. Vamos passar para beta testers, beta readers. E essas pessoas que vão ser certificadas, vamos falar assim, pela rede, elas poderiam dizer, essa história é boa. Se você já tem um revisor certificado, um autor que aprimorou, e tem um beta tester certificado que diz que essa história é boa, o papel do editor fica muito mais facilitado em selecionar uma história legal que possa ser publicada. Então a rede ela não é só um lado ou outro, tá? A visão que eu tenho para a rede, e isso pode levar 5, 10 anos, como pode levar 6 meses, é ser um suporte para todo o mercado. Com respeito à visão de qualidade, por exemplo, Delson e Bruno, principalmente você, Delson, qual é a tua visão agora de iniciante? Você tem um livro para lançar agora em uma editora. Qual foi o teu impacto inicial? O que você espera de um retorno de conhecimento e o que você já teve que mexer para melhorar a qualidade dessa primeira escrita? Eu queria ver se você botasse na roda, por favor. Bom, então, eu sempre, quando eu escrevi esse livro e pensei, é esse livro que eu quero lançar, isso já faz quase 3 anos, eu fui em busca de editoras, mas antes desse processo de ir em busca de editora, eu mesmo revisei o meu livro e olhei o que eu podia melhorar, o que dava para tirar, o que dava para colocar a mais, e fiz esse recheio e esse processo. Porque eu vejo que um problema que a gente tem muito grande, de nós, autores iniciantes, pessoas como eu, é que as pessoas acham, escrevem um livro e, bom, agora eu vou só mandar pra editora e é isso aí, sabe? Manda o negócio cru.
mas não é assim que funciona, né? Inclusive, o que o Brasman falou sobre a rede literária funcionar como um selo para a obra, para que o editor veja essa obra e reconheça que aquilo ali tem potencial, é ótimo, porque esse reconhecimento é bem necessário, assim, para pessoas como eu que são iniciantes. E o impacto foi, a princípio, bom, a demanda, eu acho, a questão de público, a gente acho que entra numa editora, a editora já vai super compartilhar a sua obra e vai fazer com que tudo funcione, pessoas corram atrás, mas não é bem assim. Não é nada assim. Então é muito trabalho braçal nosso mesmo, assim, da gente ir atrás, da gente fazer. Eles estão ali só orientando, sabe? Então foi isso que eu senti mais como um impacto, né? Porque as pessoas de fora até perguntam, mas como vai? A pergunta que eu mais odeio quando chegam e perguntam pra mim, como vai o livro? O livro vai bem, obrigado, sabe? Porque acham que eu vou responder que não, nossa, já mandaram para traduzir e vão lançar 1000 cópias, sabe? As pessoas têm essa impressão. Então, acho que esse foi o impacto maior, assim, encarar essa realidade de que não é assim que funciona, que é uma coisa profissional, é um processo, tem um período de produção e todo esse resgate, o que mudar no livro. Eu ainda não recebi meu copy desk, tô para receber entre esse mês e o próximo, e aí vai começar realmente essa mudança da obra. Eu queria só fazer uma questão para todos vocês, mas antes eu quero fazer uma diretiva para o Bruno. Qual é o impacto acadêmico que você percebe nessa abordagem aí no evento? O evento está sendo realizado numa universidade, ou seja, existe pessoas dentro da academia, mas existem questões práticas, e a gente sabe que academia e coisa prática geralmente não se conversam. Eu gostaria da tua visão com respeito a isso, e depois, para todo mundo já começa a pensar, enquanto o Bruno também já está explanando sobre esse ponto, qual é o custo que vocês veem da voluntariedade dos agentes da rede literária? Vou explanar melhor. Trabalhar com voluntário, eu que já trabalhei com voluntário, é muito complicado. Eu estou gastando meu tempo aqui livre porque eu gosto e eu estou trabalhando voluntariamente, mas não existem tantos Rubens malucos e Gustavos malucos, Gustavos Brasileiros malucos que fazem isso sem ganhar muita coisa, pelo menos em um curto momento. Então, eu gostaria que vocês pensassem, mais ou menos. E Bruno, faz uma ligação com esse Prática Academia. Como é que está sendo esse evento nessa mistura de água e óleo? Bom, então, Rubem, na verdade, o curioso é que apesar do evento ele acontecer na UERJ, ele não é uma iniciativa da universidade em si. Ele é uma iniciativa dos alunos. Os alunos pediram ao nosso diretório acadêmico que se voltasse um pouco ao mercado literário, justamente porque isso não é feito pela universidade. Então, foi criado pelo nosso diretório o CELB, que é um selo que seria a editora do diretório acadêmico Lima Barreto, e eles estão começando com as iniciativas. Eu acho que essa é a segunda, infelizmente eu não soube da primeira, e eles estão começando com isso, mas a universidade ela está dando apoio no sentido de apenas hospedar o evento. Então o evento realmente ele não tem uma interferência acadêmica, justamente porque a universidade não se prontificou a isso. Foi o nosso diretório acadêmico que decidiu que estava mais do que na hora, e eu concordo com ele, de que a universidade começasse a falar um pouco do mercado editorial. Porque nós formamos numa universidade o quê? Nós formamos professores e nós formamos bacharéis. O que o bacharel vai poder fazer com o seu diploma? Ser revisor, no meu caso, como eu sou formado em inglês, ser tradutor, mas ser escritor, dificilmente. Ser editor, praticamente impossível, eu diria. Não com o diploma, só com uma boa vontade interna. Mas o evento em si, pela análise que eu fiz, porque ontem foi o segundo dia, hoje nós não tivemos o terceiro por questões internas da universidade, mas vamos ter até o dia 22. É um evento que ele é bem voltado para o mercado, ele é voltado para quem realmente quer entrar no mercado literário, ele conta com muitos nomes interessantes. Eu acredito que vocês conheçam, inclusive, alguns deles. Eu vou citar as pessoas que eu conheço, que
vão participar desse evento. Amanhã mesmo nós vamos ter a Janda Montenegro, o Rafael Montes, que é o escritor de romance policial mais conhecido, eu acho, o mais jovem e o mais conhecido no atual momento do Brasil. Lícia Barros, e eu não conheço o trabalho da Lícia, mas eu sei que ela tem uma produção muito boa, ela escreve uma quantidade grande de livros por ano. E a Ana Cristina Rodrigues, da Aquário, esposa do Estevão Ribeiro. Esses são algumas das pessoas, então vocês veem que esse grupo, esse diretório, eles realmente foram atrás de representantes do mercado. Não foi alguma coisa só no âmbito de vamos falar sobre isso e vamos chamar qualquer pessoa. Eles fizeram uma seleção. Então eu acho que isso foi uma coisa que contou bastante para esse evento. O fato de que foram selecionadas muitas pessoas. Temos professores da UERJ, inclusive professores que são também escritores, mas não apenas pessoas da universidade. E só para finalizar, eu acho que o interessante é que mesmo, pelo menos até o momento, esses professores que são escritores, eles não se preocuparam com a questão acadêmica, com o academicismo. Eles foram e falaram sobre o mercado editorial. Eles não ficaram naquela coisa que nós que estudamos letras, o Delson incluído, mesmo que por pouco tempo, sabe que a academia ela não vê com muito bons olhos o mercado editorial. É quase que um bicho-papão para quem está na academia. Se o livro é bom, se é um livro que vende muito, se o livro é de massa, ele automaticamente não é alta literatura. E a gente fica com essa diferença de alta e baixa literatura, que para mim não acho muito válida, mas até porque Shakespeare não começou como alta literatura, Machado de Assis não começou como alta literatura, depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas a alta literatura, como a gente define, eu acho que ela está começando agora, é uma coisa contemporânea desde a época da semana da semana de arte moderna de 1920. Semana de Arte Moderna, desculpem. Semana de Arte Moderna de 1920, com a Cacilda do Amaral e toda a questão que foi feita lá em São Paulo. Eu acho que é a partir daí que a gente tem essa diferença aqui no Brasil, pelo menos, claro. Não falo do mundo. Desculpa me interromper, eu vou colocar, e é provocativo que eu vou falar, mas eu em parte concordo com isso. Me desculpa, mas se tem algum fã da moça, dane-se. Mas o livro da Kéfera vendeu um monte. E eu peguei uma parte e falei. E eu vi coisas que não podem ser desvistas. Né? Então, cara, tem isso. Tem que ter. Cara, me desculpe, mas eu vou falar daí de novo e se me chamar de preconceituoso faz parte da vida. Nem tudo que a massa gosta realmente tem qualidade. Resende Ivo, que tá lá na livraria. É inacreditável. Eu acho que tem que ter isso sim. Por que aqui no Brasil tem isso e lá fora não tem? Por que lá fora um Asimov, que escreveu sobre robô, é um cara muito bem conceituado? Ele escrevia ficção. Ele não é alta literatura. Ele é clássico. As pessoas gostavam. Entendeu? Assim como lá também nos Estados Unidos deve ter as Kéferas deles. Tem o PewDiePie, que é o imbecil. Nós temos a Kéfera e mais um monte. Eu acho que tem que ter essa distinção. A gente tem aí alguém. Nós estamos num país que se lê o Brasil não deve ser melhor que eu, mas deve ser 0,9 livros ao ano.
E o cara escolhe a Kevra pra ler. Ah, moçada, pelo amor, tem que soltar uma bomba mesmo nesse lugar. Eu só coloco uma coisa que eu vi recentemente, é sobre segmentação. Existe segmentação, existe público. Existe um pessoal que escreve para aquele público e vai ser consumido por aquele público. O ponto que aí eu faço a leitura crítica. As editoras estão indo por causa do impacto do público, por isso estão valorizando, e aí isso entra no cardápio geral da literatura. Ou eu acho que a culpa dessa invasão desse público que é segmentado para o público geral, para o cardápio geral de literatura, mesmo com seus erros, é justamente porque as editoras estão vendo o mercado que aquilo dali está dando. E aí valorizando aquele segmento frente aos demais. Aí o quê? Uma história... botando... existe sim nicho e nicho. É normal, isso acontece. O cara que vai escrever contos de terror não é o mesmo cara que vai escrever contos infantis para criancinha, entendeu? São nichos e nichos. Só que o ponto é, será que a gente não está valorizando muito... A gente, eu falo assim, a indústria literária está valorizando muito um segmento por causa da lucratividade dele? Ou será que os autores e os outros segmentos não estão se valorizando suficientemente ao ponto de mostrar que eles também podem ser tão quanto vendíveis, vamos dizer assim, tão quanto competitivos, rentáveis, perdão. Não, mas eu acho que você fechou a questão, mas falou de lucratividade. Se a Kefra vai lançar outro livro, provavelmente ela vai, que Deus queira que não, né, mas enfim... Tomara que não. Se ela lançar outro livro, ela vai vender bem. Também. É questão de dinheiro. E eu tive esse debate, por incrível que pareça, com o Brasman esses dias. Sobre as editoras, e eu acho que eu coloquei isso no grupo, desculpe, não há um comprometimento com literatura de qualidade no sentido de temos que fazer o povo ler mais porque é importante para a nação ler mais. É importante, você se desenvolve, você consegue debater com 4 pessoas inteligentes um assunto variado. Não é esse o objetivo. O objetivo é dinheiro no bolso. Eu acho que está claro isso. Eu gostaria, Bruno... Desculpa, não vamos generalizar, porque tem editoras aí fantásticas fazendo trabalho extraordinário. Eu vou citar uma só de exemplo, a Aleph está fazendo, assim, como sempre, trabalhos incríveis. Eu não estou tem que tomar cuidado com a generalização, tá? Sim. Eu vou fazer só um parênteses, só para organizar. Eu acho que é interessante o Bruno, que vai estar participando desse evento, lançar lá, pelo menos por mim você pode fazer a pergunta, não sei se pela parte literária. Qual é o valor da escrita? Porque o valor da escrita é para ganhar dinheiro ou é para fazer mais pessoas lerem para que o mercado consumidor aumente e, por consequência lógica, venda-se mais? A pergunta deve ser assim: os benefícios de se ter uma nação que se lê mais é próprio para a nação ou para as editoras? Eu acho que é isso que você tem que perguntar. No sentido que eu falei, o Brasman está me corrigindo, eu não estou demonizando editoras. Eu só acho Mas é o comportamento. É um comportamento, claro. Pessoal, o Brasil foi um dos poucos países que teve como best-seller livro de colorir para adulto. Sabe, nessas horas que eu queria ser um chinês, eu ia lá na Coreia do Norte, apontava os mísseis para cá e eu estourava mesmo. Não é possível. Você vê o ponto que chega aí. E vendeu um monte. Sobre isso, agora, passou. Agora vem outro. A gente estava até, pode ser um outro tópico depois, que a gente estava falando sobre antecipar o hype, né? As pessoas tentam, alguns autores até tentam também fazer isso. Não, se hoje é vampiro, daqui 2 anos vai ser lobisomem. Eu vou começar a escrever sobre lobisomem agora, quando der a onda, pronto. Eu tô na pista. Eu vou fazer uma pequena intervenção. Eu acho que, a respeito ao hype, pode ser um podcast específico, né? Mas eu já dou uma dica com respeito ao hype. O hype é aquilo que o público está consumindo mais naquilo que ele tem de acesso mais rápido.
Eu acho que a ferramenta o Wattpad é um ótimo termômetro. Ferramentas de literatura, de acesso rápido a obras literárias são bons medidores de temperatura de hype. Mas esse argumento que eu estou falando e outras coisas a gente trabalha em outro podcast. Delson e Brasma, se vocês quiserem também falar um pouco mais, eu estou tentando equilibrar a roda um pouco, apesar do assunto estar mais para um lado. Não, muito bom. Eu peguei um caderno aqui e anotei tudo. Um parêntese rapidinho, gente. Pode. Bruno faz o parêntese. Só para complementar, porque vocês estão falando do mercado e das editoras, e esse é um assunto que também se falou lá, então eu acho que é oportuno trazer, enquanto ele ainda está fresco. É que eles falaram exatamente isso, que o que salvou o mercado no ano em que fez sucesso foi o livro de colorir. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é justamente as modinhas literárias, como diz aí, é o que faz a editora ganhar dinheiro. Enquanto isso, ela, claro, faz as suas publicações ou não de outros autores que ela possa julgar mais interessante, mas é por isso que você tem um ano só livro de vampiro, outro só livro de lobisomem, outro só de anjo, outro só de livro de colorir, se é que a gente pode chamar de livro, e de livros de youtubers, porque é isso que sustenta a editora, é isso que faz com que a editora consiga se manter e ter dinheiro para lançar outras obras. Se ela vai fazer isso ou não, aí é com ela. Eu acho que esse é meu parêntese. Eu só vou fazer o seguinte, um outro tema também para um outro podcast é com escrito editoras e mercado independente. Aí eu vou até convidar mais especificamente a minha tia, que é uma escritora de mercado independente, e outras pessoas já que estão aqui também, para as menores, que são já têm experiência no mercado editorial, justamente para ver isso, com respeito a será que os independentes estão começando a ganhar pela força e a coragem a mercados que os editoriados não conseguem chegar? E será que a lista dos mais vendidos tem muito mais coisas compradas pelas editoras para dizer, esse aqui está sendo mais vendido, mas não necessariamente é tão verdadeiro essa lista? Então essas coisas a gente trabalha num podcast específico. É só avisar o dia, por favor. Tranquilo. Delson, você anotou algumas coisas? O que você achou? O que você anotou que você acha que, cara, isso aqui vale pra mim? Então, memória é curta, né? Então eu vou anotando aqui, senão eu esqueço. Mas, bom, encaixando na verdade no que o Bruno disse ali a respeito de que a editora precisa ter o dinheiro para que ela possa lançar outras coisas, ela tem que ter o dinheiro dela também. Então ela lança conforme a demanda, né, do que o mercado está pedindo. Eu tinha notado disso, que eu participo muito de grupo de Facebook de leitores, enfim, eu vejo que tá rolando ali entre o povo. E um dos argumentos foi esse, de que o livro do youtuber é necessário para que a editora tenha dinheiro. O comentário era mais ou menos assim, o comentário que eu vi o menino comentando. A editora lança os livros do youtuber porque ela precisa ter dinheiro para que ela lance também literatura de qualidade. Tá, daí a gente para pra pensar, beleza, eles precisam do dinheiro, a gente sabe a situação do país, situação econômica, etc. Mas o problema é o foco. Eu acho que o foco é muito grande no que tá na demanda ali. Então agora o foco é livro do youtuber. A gente chega numa livraria, você quase não enxerga mais os outros livros nacionais. A gente enxerga como literatura nacional os livros de youtuber que tem ali na frente. Tem biografia. Então acho que... exatamente. Então é uma distribuição assim desse foco que ela é muito errônea, né? Porque a editora está investindo também nos outros, mas ela está destacando quem está vendendo mais e por dinheiro. Então isso vira totalmente dinheirista, né? Mas a gente sabe que é assim que funciona, porém tem que se indignar. E eu vi um vídeo muito bom de uma leitora, o nome do canal dela é Tatiana Feltrin. Ela é muito boa e eu acho ela bem crítica, assim, diferente de alguns outros que tem por ali. E ela pegou 2 livros de youtubers. Ela pegou um livro da Jutjut e um livro do... Como é que é o nome do moço? Esqueci, não é o Felipe Neto, PC Siqueira. E ela comparou os 2 livros, né? São 2 youtubers que ela gosta e tal. E ela viu que ali não tem nada, né? Que na verdade aquilo ali é literatura rápida, né? Uma literatura de consumo mesmo. Tal como hoje em dia é a maior parte da leitura, né? Eu acho que a leitura nossa é uma leitura mais rápida, porque a gente está acostumado a nem abrir o link do Facebook e ver só a manchete e já está compartilhando. Então meio que esses livros funcionam assim para esse público também.
E ela comentou uma coisa que eu achei bem polêmica, que no livro da Jut, por ela ser formada em jornalismo, eu acho, a descrição do livro, o livro está catalogado como literatura brasileira. E ela está catalogada como autora. E o livro do PC Siqueira está catalogado como youtuber, livros sobre internet. Então, até que ponto alguém autor e está produzindo literatura como youtuber, e até que ponto a pessoa não é? Tipo, como que isso acontece, sabe? Eu fiquei bem encucado com isso. Eu gostei então da divisão do PC Siqueira. Eu acho que é a mais correta. Ele se colocou dentro do nicho dele. Isso eu acho mais interessante. Então tá. Um abraço, Bruno. Um abraço, Delson. Um grande abraço, Rubens. Um abraço pra vocês. Me conta Abraço, aí até que mais. eu vou sair. Abraço, Norris. Até a próxima. Tchau, Até tchau, a obrigado. próxima. Um abraço. Então já vou avisar já que eu preciso sair. Mas vamos lá. Sobre a questão, vocês como escritores começando, Delson, você vai lançar o livro agora, eu acho que essa parte não foi, se você quiser já falar sobre, como foi o teu processo de revisão, pelo menos até você chegar à editora e mostrar para eles, como foi esse teu amadurecimento para a tua obra? Bom, no começo eu terminei esse livro foi bem rápido, na verdade. Eu já tinha essa ideia já desde criança. Então fui plantando a ideia. Comecei, esbocei, né, as ideias e tal, fiz esboço dos capítulos, fui juntando. Eis que eu tive um tempo de sobra na minha vida em um determinado período. Eu escrevia loucamente, escrevi em 3 meses o livro, o que foi bem rápido. Então isso me preocupou bastante no começo, porque né, é pouco tempo. Quantas páginas e qual gênero? Ele é fantasia e tem 330 páginas, mais ou menos. 330 páginas em 2 meses, tá bom. Tipo, muito rápido. Uma coisa que nunca mais aconteceu, né? Acho que, sei lá o que tinha na Lua na época que fez eu escrever. Mas, enfim. Então eu terminei ele, imprimi o livro e decidi, né? Vou pegar isso aqui, vou ler inteiro e ver o que eu acho disso, né? Então eu li. Durante esse período em que eu tava lendo também, outras 2 pessoas mais próximas de mim leram também, pra, né, ter esse feedback. E eu tinha gostado bastante, porém eu encontrei, claro, muita coisa que podia mudar. Então eu peguei o livro físico mesmo impresso que eu fiz e fui lá e anotações e post-its e o livro hoje em dia é um rascunho que só. Então comecei de volta o trabalho de revisão. Fui lá, editei todo o livro de volta, mudei algumas ideias. Hoje em dia, mesmo já tendo mandado para a editora, tem coisas que eu quero mudar, então vou esperar o Copdesk vir, porque eu vi que eu posso alterar algumas coisas ali. Então foi um processo bem. Uma gestação, assim mesmo, do livro. Então eu terminei o livro em 2013, 2014. E só no final do ano passado que eu decidi mandar para alguma editora, que eu vi que ele estava não pronto, mas pelo menos preparado para ser lapidado, assim. Então foi bem complicado. Agora eu estou esperando esse retorno da editora mesmo, uma opinião mais profissional, para ver que caminho o livro vai tomar. Belezinha, belezinha. Bruno, você ainda está maturando, né? Bom, na verdade, eu não diria que está maturando porque o livro ele já foi escrito, só que ele não ficou ao meu agrado. Então, o que eu fiz foi processar, digamos assim, a ideia novamente, porque quando comecei a escrever o livro há muitos anos e eu percebi que vamos dizer assim, o Bruno Leandro que eu sou hoje não é aquele que começou a escrever o livro. Então muita coisa mudou e eu já não escreveria, como o Norris falou do livro dele, mas o livro dele já está publicado, não pode ser mudado, eu tenho essa vantagem, eu não escreveria do jeito que eu escrevi. Então eu decidi que eu não vou deixar aquilo daquele jeito. Comecei a retrabalhar as cenas, reescrevi todas as cenas de uma maneira que eu acho que está mais adequado, enxuguei algumas coisas. Eu diria que eu estou fazendo uma coisa que é uma mescla entre escrita e revisão. Porque existem coisas que vão ser mantidas, mas existem muitas coisas, assim como o Delson com certeza fez e vai fazer quando voltar do Copdesk, existem muitas coisas que eu acho que já não cabem mais, personagens que precisam ser retirados e personagens que precisam de mais espaço na história. E aí, depois disso, revisar mais umas 500 vezes e procurar alguém que lapide ainda mais.
Qual é mais quantas páginas mais ou menos que tem mais ou menos e o gênero? O gênero também é fantasia, basicamente é o que eu mais gosto de escrever. Ele está nesse atual momento, com umas 280 páginas, aproximadamente, em torno de umas 120, 130 mil palavras. E é uma história meio Alice. Na verdade, eu não gosto quando a gente vê nos livros, é, Jurassic Park encontra Game of Thrones. Mas só para fazer entender como é mais ou menos a história, eu brinco um pouco com a ideia da Alice entrando no País das Maravilhas ou do Espelho e encontrando um mundo que é uma fantasia medieval, mais ou menos. Só que os meus personagens são crianças nascidas e criadas no Rio de Janeiro que entraram, na verdade, na cabeça do narrador da história. Então, você tem um narrador e a história está acontecendo toda dentro da cabeça dele. Esse é um mote que eu escolhi. Eu escolhi que é um pouco Alice, mas sem querer comparar minha obra com a Alice, eu acho que são coisas totalmente diferentes. Eu vou aproveitar também e falar um pouco de mim, né? Eu acho bom. eu tenho algumas coisas escritas. Eu botei todo o meu livro que eu comecei escrevendo no final de 2009, que foi meu ensino médio, e eu tinha, como no final do ensino médio eu estava muita experiência, muita história, foi muito rico para mim o meu ensino médio em Brasília. Eu estava me mudando para Curitiba, então eu busquei colocar nesse universo aquilo que eu sentia. Então, enquanto estava fresco, eu escrevi um livro que se passava no ensino médio, então não, vou botar tudo que eu lembro da minha forma de pensar como está agora, porque eu sei que quando eu ficar mais velho, eu vou perder a minha ótica de mais jovem. Então, eu vomitei várias coisas, escrevi, e eu fui escrevendo durante a minha universidade, e aí deu uma congelada. O roteiro parou, eu não consegui prolongar mais, então estancou no 13º capítulo. Aí eu aproveitei, por causa da própria rede, eu conheci o Wattpad, né? E aí eu cheguei e falei, cara, eu vou pegar esse livro e eu vou publicar lá. E até então tava com um título provisório, tipo La Vida, tipo A Vida. E aí eu falei, não, eu acho que como eu tô trabalhando com escolhas, com tudo, eu vou botar o nome de Histórias e Destinos. Aí eu peguei uma capa, botei um nome, acho que eu até botei no grupo, quem viu tem no arquivo de imagem lá, tem uma capa de uma árvore, esse meu livro que eu cheguei, não, vou fazer uma capa bonitinha, já que o Wattpad pede uma capa, eu fiz uma capa, coloquei meu livro lá e eu estou esperando comentários. Ele foi um pouco revisado em questão ortográfica para alguns colegas, mas assim, até um terceiro, quarto capítulo. Depois ele perde a revisão ortográfica e fica a conta de alguém que queira ler para passar para mim, porque as pessoas que leram falaram tá legal e não falar mais nada. Então eu estou meio frustrado. E eu tenho um outro que eu comecei quando eu estava na universidade, que é um fantasia. E quando você falou Alice, é a crítica que eu recebi do meu livro. Eu recebi essa crítica do Brasman. Que o narrador, personagem, eu estou escrevendo um livro em primeira pessoa, é um coelho xadrez de um mundo fantástico. E existe também um elemento do relógio. Só que eu fiz todo o livro numa forma estilo C.S. Lewis. Só que quem pensa que tem coelho xadrez e relógio já lembra de Alice. E aí eu falei, poxa, foi indireto, mas aconteceu. Não sei se eu troco ou não a raça, né? Mas esse livro, o Coelho Xadrez, para mim é importante porque eu li um conto de uma colega minha na universidade, fazia letras, e ela tinha um coelho xadrez com a pirata lá, que era o conto dela. E eu gostei muito eu consegui imaginar um coelho antropomórfico
tudo de xadrez, né? Com uma roupinha de barzinho xadrez. Aí quando eu vi isso, eu falei, poxa, eu quero colocar esse personagem vivo. Então, a história se passa num universo totalmente diferente que da minha colega, mas eu usei aquela raça específica e trouxe, falando, não, eu quero trabalhar com esse personagem, eu quero trabalhar com essa raça porque ficou bem legal na minha cabeça. E aí eu escrevi. Este eu não publiquei, eu só passei para algumas pessoas e eu tenho um link público no Dropbox que eu passo para algumas pessoas. Não sei, possivelmente eu vou lançar no Notepad, mas ele está bem com alguns erros estruturais. Este eu trabalhei com muitos elementos que eu não tinha trabalhado antes, não, são elementos muito fantásticos. E aí o Brasman ele deu uma lida e deu umas 2 páginas de crítica. E aí eu vou ter que ler as críticas dele e eu vou adaptar porque eu sei que algumas coisas que ele escreveu, a grande maioria eu concordo, porque algumas coisas eu chutei errado. E ele me deu umas rasteiras, falou, ó, o que você escreveu tá levando para isso aqui, o jeito para aquilo dali. Dentre eles a questão da Alice, mas esse eu acho que eu vou ser um pouquinho mais chato, tentar manter o meu coelho. Mas assim, esse foi mais ou menos a minha experiência. Sobre a rede literária, eu queria saber de vocês dois. Qual, na visão, tanto sua, Delson, como tua, Bruno, qual a visão sua, Delson, no caso, de o que pode ser prático para você? O que você agora, como autor que está trabalhando no teu livro já para sair na editoriado, o que você acha que mais falta para você hoje e que a rede literária pode auxiliar? Essa mesma pergunta eu falo também para o Bruno depois. Bom, antes comentando sobre sua história, eu gostei bastante e mandei depois o link no Wattpad lá pra acompanhar, porque eu gosto bastante de ler pelo Wattpad, eu uso o tempo do ônibus pra fazer isso. Eu sempre comento também. E, bom, eu vejo que o que literário com certeza tá me ajudando e vai ajudar é manter esse fluxo de ideias e de troca de experiências mesmo. É uma coisa que na vida pessoal eu não tenho muito porque eu não tenho contato tão próximo com pessoas que escrevem. Eu digo que escrevem para ser escritores, né? Eu conheço pessoas que escrevem fanfic, que escrevem várias coisas, mas escrevem para o determinado público, ou escrevem para elas mesmas. Então, também acompanho, discuto com elas, mas eu não tenho essa troca de experiência, mesmo assim, que eu acho bem importante. Porque só quem já passou por determinada situação pode ensinar a outra pessoa a respeito disso. Então, eu acho que isso que a rede literária vai, com certeza, agregar bastante. Inclusive, a ter essa visão mais crítica diante da própria obra, do processo, ter essa visão mais verdadeira mesmo. Porque eu acho que quando a gente entra nesse ramo, acaba não vendo todos os aspectos, sabe? Então acho que a rede vai ajudar bastante. Bom, eu concordo com o Delson, eu acho que a rede vai ajudar bastante em muitas coisas. No meu caso, eu ainda estou no processo antes da editora, mas algumas coisas que eu até pesquei da fala do Brasman e da maneira como ele coloca a rede, que eu acho que a rede vai ajudar muito, é, por exemplo, a questão de que pode servir como uma rede de confiança, né, e também até para nos dar um destaque, porque a gente não tem só um grupo voltado para escritores, nós temos outros agentes da rede, então nós temos blogueiros, nós temos booktubers que podem falar da nossa obra e podem ajudar a chamar pessoas, então é uma questão de exposição. Encontrar, eu diria, leitores beta, porque isso, para mim, pelo menos até o momento, é uma coisa complicada. Eu tenho amigos que gostam de ler, mas eu acho que é complicado você pedir uma pessoa para ler para você um livro e ela sendo sua amiga, se ela não for muito sincera, ela provavelmente vai te dizer: ah, tá bom, tá ótimo, adorei. E eu acho que um leitor beta que não seja meu amigo necessariamente poderia ser mais honesto comigo sobre isso. Como o Delson falou, também tem a questão da troca de experiências, eu acho que é importante, porque eu não passei pela maioria das coisas que os outros escritores já passaram. Eu ainda estou naquele processo todo de criação,
eu já passei da fase da ilusão. Eu não acho hoje em dia que eu vou, com o meu primeiro livro, eu vou conseguir ficar milionário. Mas eu ainda estou na fase de entender como é que funciona o mercado editorial, de tentar me posicionar, de tentar chamar atenção para mim, que é uma coisa que não é da noite para o dia também. Chamar atenção para si, ainda mais quando você é escritor, é mais complicado. Então eu acho que isso tudo a rede vai ajudando. E quando for em questão de profissionalmente, agora eu quero ser uma pessoa para ler e dizer se é bom. Agora eu quero uma pessoa que me diga quais são os problemas. Por mais que eu seja formado em letras, é super fácil uma pessoa deixar passar alguns erros mesmo depois de várias revisões. Então, alguém para fazer uma revisão ortográfica e não falando disso de maneira gratuita, mas como acho que foi o Norris que falou sobre isso, mas sim, encontrando um profissional bom e que eu possa pagar pelo trabalho dele, mas que eu saiba que o trabalho dele tem qualidade, que eu não estou entregando para um revisor que revisou de qualquer jeito e quando eu vou ver eu encontrei mais erros do que ele. Eu acho que a rede é isso. E também se ela crescer, e eu aposto que ela cresce da maneira como o Bragman visualizou, então a gente ainda vai ter um selo de qualidade. Porque eles vão dizer, essa pessoa participa da rede e ela está realmente envolvida, ela foi validada por outras pessoas da rede, então ela tem qualidade e pode ser que fique mais fácil até mesmo para conseguir uma editora para publicação. Uma pergunta um pouco mais direta para você, Bruno. Sim. Você consegue, pelo que você já está vendo no evento aí, você consegue visualizar a inserção de algumas pessoas, até com você que não lançou, mas está conhecendo o mercado, nesse aspecto de ser um editor, vamos dizer assim, não de deixar de ser escritor, mas mudar de time, ser um editor, ser um agente, você vê mercado para quem tem uma pequena formação, como você tem na área de letras, e chegar e botar um currículo para uma Saraiva da vida, ou uma grande editora da vida, e mostrar assim, ó, eu tenho uma rede tal de escritores, conheço pessoa tal, botar o teu currículo, ó, já fiz isso, sei lá, ser um assistente de editor, tentar crescer. Você acha que tem mercado para isso ou não? Você está percebendo que as editoras estão cada vez mais críticas e por causa disso os independentes, que é aqueles que bancam sua obra e imprimem seu livro e vendem, vão acabar sendo mais visados? Bom, eu acho que um assunto complexo, porque inclusive uma das editoras que estava lá era uma editora independente. E a questão é que realmente quando você pensa em chegar para uma editora grande e apresentar todo um currículo, se você já tiver esse currículo todo, eu acho que facilita um pouco. Mas eu não sei dizer se uma editora grande já aceitaria alguém para trabalhar nos seus quadros se essa pessoa não fosse muito qualificada. De repente, para trabalhar como assistente de revisão ou até mesmo como revisor, talvez eles aceitem uma pessoa recém-formada, que seja pelo menos um estagiário. Na área de edição, bom, não talvez com a formação da UERJ. Nós não temos cursos voltados para editoração. É, nem nenhuma outra universidade pública que eu conheço. Isso é mais fácil de se encontrar em universidades particulares. Eu acredito que sim, que seja possível a pessoa conseguir isso, mas não com facilidade. Não acredito com facilidade. E em relação aos independentes, eu acho que é difícil o independente concorrer com uma editora grande. Eu não digo concorrer no sentido de que ele vai vender mais ou vai vender menos, mas no sentido de exposição.
apesar de que hoje em dia, dependendo da editora, mesmo que ela seja grande, a pessoa precise ela fazer o seu próprio marketing, ela correr atrás de pessoas que leiam o seu livro, ela correr atrás de pessoas que façam uma entrevista. Por exemplo, com a rede que a gente tem, a rede literária, eu acho que isso vai facilitar um pouco a nossa situação, justamente, seja independente, seja grande. Se a gente tem um link com pessoas que têm blogs, se a gente tem um link com pessoas que têm blogs no YouTube, essas pessoas nos ajudarão a ter essa exposição, independentes ou não. Beleza. Assim, só para concluir, a ideia de ter o Corujão Podcast é justamente trazer os escritores, os potenciais escritores também, que já vão ter alguma obra lançada ou já estão lançando alguma coisa, para falar sobre assuntos um pouco dentro da área, mas exporem sua opinião e exporem também seus livros, né? Darem um pouco do jabá, para passar esse conteúdo, esse podcast, não somente para os autores, mas também para quem está na área de publicação de conteúdo relativo a livros. Aí eles vão perguntar, mas quem é essa pessoa que está falando? Esse livro aqui, E aí você ser reconhecido, que por hora são grupos diferentes, né? São nichos diferentes, mas tem que começar a usar os próprios autores, aí eu concordo com o que você falou, os próprios autores também tem que começar a bater um pouco de perna. Alguns autores que acham que ao entregar esse trabalho para uma editora vai se resolver, mas não necessariamente acontece. Em algumas editoras você tem que realmente fazer o teu nome, se fazer reconhecido, saber que não é somente um livro, mas 2, 3, 4, para o teu nome ser lembrado e você ser convidado para alguma coisa. Acho que desculpa te cortar, Bruno, mas até mostrar que você já tem público. O Wattpad é para isso, por exemplo. Olha, você chega para uma editora e fala que você é seguido por 10 mil, 20 mil pessoas, que é uma possibilidade, a editora vai te olhar com outros olhos do que uma pessoa que não trouxe ninguém. Você está mostrando que você já tem leitores. É importante, assim, acho que eu vou dar uma ideia mais para frente, de ter um catálogo daquilo que já tem publicado, o que o autor tem já publicado e onde ele tem publicado disponível online, para passar para quem já produz conteúdo de literatura sobre isso. Tem esses autores, tem essas publicações e esses gêneros. Então, se você quiser falar sobre esse gênero, pegar um livro desse, tá aqui. Eu acho que falta um pouco disso. Por isso que eu falei da questão da planilha, e é bom se organizar para quando você chegar e mostrar para um produtor de conteúdo, um youtuber, a falar que o youtuber ele quer ler alguma coisa de mistério. Eu vou ver, aqui tem uma lista, aqui tem esse autor que escreve mistério, tem esse livro, é pago, esse livro aqui é aberto. Vou dar, eu posso pegar essa informação pública e publicar para esse cara. Tem esses 3 aqui, se você quiser falar, tá aqui o contato deles, e vai. Acho que é importante manter essa network funcionando. Delson, alguma consideração final, alguma coisa assim? Gostou do bate-papo, do Corujão? Se você quiser também falar alguma coisa para melhorar, eu vou editar, tentar fazer uma coisa maluca aqui. Não, beleza, curti bastante. Foram assim, acho que eu nem vi a hora passar direito, assim, porque foram todas conversas, tantas coisas, anotei aqui vários pensamentos também, porque é bem importante ter isso. Às vezes, até quando a gente tá travado para escrever, tá travado pra pensar nessas coisas, isso faz com que isso volte a circular na nossa cabeça, então eu acho bem importante o podcast. E bem legal participar da versão beta, e tomara que tenham outros. E sobre o que vocês estavam comentando a respeito de realmente chegar para editora, chegar para leitor e mostrar que você tem um público, isso é muito importante. Às vezes as pessoas olham, o leitor vê que você já tem um monte de pessoas seguindo você, e eles pensam, é só você só mais um, e acaba não entrando. Mas também tem aqueles que olham e veem o esforço, veem o que está acontecendo. Isso é muito questão do autor dar a cara a tapa mesmo. Eu tenho feito muito isso de dar a cara a tapa,
Então eu tenho agora, tem alguns blogs que estão me ajudando, tem canal no YouTube também. Galera que tá começando, mas eu acho que é uma corrente do bem, né? Ao mesmo tempo que eles me divulgam, eu acabo divulgando eles, então uma coisa leva a outra. Que eu fiz pra que quando esse meu livro fosse lançado, eu não chegasse pro mercado e pros leitores sem nada para que eles me conhecessem antes. Eu fiz uma série de contos mensais no próprio Wattpad. Então, todo mês sai um conto sobre um personagem do livro. Então, para que quando chegue no livro, esses personagens acabem se cruzando e as pessoas já tenham um background mais ou menos de como tudo funciona. Eu vou lançar agora na semana que vem o terceiro, do mês de julho, e isso tem dado um bom feedback, porque as pessoas estão curiosas pelo livro, estão querendo saber o que vai acontecer na história, tem bastante gente ansiosa. Então, assim, aos poucos, mesmo que sejam mínimas pessoas ali, eu tô conseguindo criar um barulho. E isso realmente não é parte da editora. A editora não tem nada a ver com isso. Então a editora acaba mais orientando do que realmente fazendo o trabalho braçal, né? Isso fica com a gente. Então o Wattpad é realmente uma boa saída, inclusive um bom tema pra gente discutir no próximo podcast só sobre isso. Um podcast sobre plataformas, o que é bom, o que é ruim, e sobre direito autoral, que acho que é muito importante. Eu gostaria de ver se tem isso é bem legal. Algum advogado, alguém que tenha uma informação a mais para brilhantar o conteúdo. Bruno, você, algumas considerações finais, o que você achou, críticas, sugestões? Bom, Rubem, eu gostei bastante desse nosso formato, que foi um formato minha entrevista, eu acho que assim funciona bem, porque a gente não atropela muito, atropelamos um pouco, mas dificilmente a gente atropela muito a fala do outro colega, e foi muito bom para trocar ideias. Eu gostei muito e espero comparecer a próximos, a outros podcasts que existam. Concordo com o Delphi em relação à questão do Wattpad, e queria falar para vocês que existe uma outra plataforma também, funciona no mesmo esquema do Wattpad. Ela inclusive tem a possibilidade de ser paga se o leitor quiser colaborar, não é obrigatório. Se chama Wigbook, WIDBOOK, Wigbook, se eu não me engano o nome é esse. O sistema é parecido com o do Wattpad. No mais é isso. Ok, muitíssimo obrigado, Bruno Leandro, Delson Neto, o nosso querido Gustavo Brasman e Gustavo Norris, que participaram desse nosso primeiro podcast do nosso Corujão Literário. É necessário trabalhar esse fortalecimento de nossa comunidade, né? Eu gostei demais da nossa conversa, espero que melhorar cada vez mais, vencer algumas dificuldades técnicas que ocorreram normalmente, como qualquer teste, e da próxima vez a gente ter algo, acho que com uma temática um pouco mais elaborada e com mais direcionamento. Quanto ao tudo, eu só posso agradecer e pedir que, se as pessoas gostaram desse podcast, que por favor comentem e se inscrevam no canal, se também for para um canal no YouTube. Também possam contribuir com temas, com perguntas que sejam interessantes para quem está começando a escrever, para quem está começando a trabalhar sua obra, tanto em editora como independente, e para aqueles que já são os seus autores literários já de conhecimento nacional. Muito obrigado a todos que participaram dessa conversa, e eu me despeço com toda a honraria e toda a cordialidade que eu recebi de todos que participaram dessa conversa. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo descanso e uma ótima semana. Acho que eu... Beleza, tchau. Muito obrigado pelo convite também. Por toda a mediação e como tudo funcionou, foi tudo muito bom. E espero aí pelos próximos convites, estaremos aí dispostos a participar. Obrigadão mesmo. Falou, tchau. Também agradeço e até a próxima. E espero aparecer em outro podcast. Até a próxima.